E aí, tudo bem com você? Tempão que eu não gravo vídeo pro canal. Bom, eu quero dar a você a oportunidade de sair da bolha sem entrar em outra bolha. Eu sou Bruno Magalhães e eu tive acesso à lista que a Folha de São Paulo publicou no final de abril dos melhores livros brasileiros de não ficção do século XXI. Eu olhei aquela lista, se você olhou, também deve ter pensado a mesma coisa, que ela está um pouco enviesada. Quer dizer, que ela não representa a pluralidade do que tem sido produzido no Brasil nos últimos anos. Então, eu e o economista gaúcho Lucas Mendes tivemos a ideia de convidar pensadores, escritores, livreiros, cineastas, advogados para opinar e formar uma nova lista. Uma lista diferente, uma lista paralela a essa da Folha de São Paulo, com a esperança de que disso resultasse uma lista mais heterogênea, mais plural, mais representativa da produção editorial brasileira desses últimos 25 anos. E na nossa opinião, o resultado desse trabalho foi bom. Foi uma lista melhor do que a da Folha de São Paulo, mais representativa do que tem sido escrito no Brasil nesses últimos 25 anos. Esse resultado, satisfatório na nossa opinião, se deveu a dois fatores. Primeiro, nós convidamos pessoas que pensam diferente. Eu vou colocar aqui quais são, vou colocar aqui parte desses livros, né? Nós convidamos pessoas que pensam diferentemente. Nós não temos medo da diferença, medo do que pensa o contrário do que nós pensamos. Nós somos abertos, no nível de pensamento, a aceitar ideias contrárias para ver o que ela dá, ver em que dá aquilo no pensamento, não é? Lição clássica de Platão e Aristóteles, lá de trás. Então, esse foi um fator. Nós não tivemos medo de convidar pessoas que talvez elegessem livros com os quais nós não concordamos, certo? E o segundo fator foi a mudança de critério. A Folha de São Paulo perguntou aos jurados convidados por ela quais são os melhores livros brasileiros de não ficção do século XXI. Melhores. Nós perguntamos quais são os livros mais relevantes, o que é bem diferente. Você pode achar um livro até ruinzinho, mas concordar que ele foi relevante por alguma razão, não é? Por exemplo, o livro do professor Olavo de Carvalho, está aqui. Muitas pessoas acham um livro ruim, por quê? Porque não concordam com o pensamento do autor, porque não gostam do estilo do autor, enfim, não vão votar como o melhor livro ou como um dos melhores livros, mas hão de reconhecer, se forem honestos o suficiente, que foi um livro relevante para o debate, por assim dizer, se é que há debate no Brasil, e nossa lista pretende estimular esse debate, né? Ser um incentivo a esse debate, que o livro foi importante para o debate dos últimos anos, especialmente porque popularizou em 2 ou 3 gerações o pensamento de Olavo de Carvalho entre nós, que antes disso estava de fato circulando entre seus alunos e seus admiradores mais próximos, mas não tinha o alcance que teve depois desse livro organizado pelo Felipe Moura Brasil. Então esses dois critérios, esses dois fatores, levaram nossa lista a ser, na nossa opinião, mais plural e, portanto, mais representativa do, digamos, pensamento brasileiro nesse século. Nós, então, publicamos a lista, ela está aí disponível, vou colocar o link na descrição, e ela é um convite para que você, mesmo que não goste dela, acesse, tenha acesso aos livros e, se possível, leia algum dos livros. Nós vamos convidar aqui alguns desses autores para uma conversa e também queremos convidar alguns dos jurados para nos contar
um pouquinho da seleção que eles fizeram, não é? Enfim, nossa ideia é colocar as ideias para circular, né? Você pode acessar a lista, pode acessar os livros e participar então desse debate que nós queremos começar, né? Como disse, nós não temos medo da diferença e sabemos que é do confronto de ideias diferentes, por definição, que surgem as melhores ideias e as melhores soluções para o nosso país tão carente de boas ideias e de boas soluções. Fica o convite então, vou colocar a lista aqui na descrição desse vídeo e aguarde os próximos passos com entrevistas com os autores e com os jurados. Forte abraço.